Existe uma nova guerra surgindo no mundo, e dessa vez não envolve apenas a Rússia e a Ucrânia. Em vez disso, Estados Unidos e União Europeia estão disputando um prêmio que pode definir o futuro da economia global. E não estamos falando de território ou armas. Estamos falando de algo que a Ucrânia possui e o que provavelmente motivou a invasão russa de 2022 e que o mundo inteiro deseja desesperadamente: minerais críticos. A Rússia já está há 3 anos em busca desses minerais, com sua operação especial, e os Estados Unidos, com a liderança de Trump, já iniciaram suas negociações para garantir sua fatia desse tesouro. Mas agora, a Europa entrou com tudo na briga, apresentando um acordo próprio para tentar desbancar os americanos. A Ucrânia parece ser uma moça prestes a receber uma herança muito gorda, com 3 pretendentes amorosos interessados em ficar com sua herança. A Rússia é um pretendente tóxico e está tentando tomar essa herança à força. Os Estados Unidos, que sempre apoiaram a Ucrânia, agora veem que a Ucrânia está fragilizada pelos abusos da Rússia e tenta se aproveitar disso para propor um acordo muito bem agressivo e desvantajoso para a Ucrânia. E a Europa? O que a Europa quer propor para a Ucrânia para se livrar desses 2 pretendentes tóxicos? Quem sairá vencedor nessa disputa entre Washington e Bruxelas? E por que esses minerais são tão importantes para o mundo? Vamos destrinchar tudo isso aqui. Russian invasion of Ukraine. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. O que está acontecendo? Em 20 de fevereiro, surgiram notícias de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam negociando. Mas, surpreendentemente, não era sobre o fim da guerra contra a Rússia. O assunto da conversa? O vasto estoque de minerais críticos da Ucrânia. Trump quer esses minerais a qualquer custo. De acordo com a BBC, os 2 países estavam próximos de fechar um acordo que daria aos Estados Unidos acesso privilegiado às reservas minerais ucranianas. As negociações têm sido muito construtivas, afirmou Olga Stefanishyna, vice-primeira-ministra da Ucrânia para a integração europeia e euroatlântica. Quase todos os detalhes-chave já haviam sido finalizados. A pressa era evidente. A Ucrânia, sob enorme pressão, parecia pronta para assinar. Trump surpreendeu o mundo ao criticar publicamente Zelensky, chamando-o de ditador e até insinuando que a Ucrânia teria provocado a guerra com a Rússia. E, recentemente, eles protagonizaram o evento mais tenso e imprevisível da política internacional recente. Mas e se tudo isso fosse apenas um teatro? E se Trump estivesse jogando um jogo duplo, enganando tanto Putin quanto Zelensky para garantir um acordo favorável aos Estados Unidos? A guerra pelos minerais da Ucrânia. A discussão sobre os minerais críticos ucranianos não começou agora. Em setembro de 2024, enquanto ainda estava em campanha, Trump se encontrou com Zelensky. Na época, o presidente ucraniano apresentou um plano de vitória que, segundo rumores, incluía a promessa de conceder acesso privilegiado aos minerais ucranianos para os Estados Unidos. Isso foi um movimento estratégico de Zelensky. Ele sabia que, se oferecesse algo que Trump realmente queria, garantiria o apoio contínuo dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Afinal, os americanos não poderiam extrair minerais de um país que não existisse mais, ou que estivesse sob controle da Rússia. Mas havia um problema. Durante as negociações, Trump fez uma exigência ousada: 50% de todas as reservas de terras raras da Ucrânia. Segundo ele, essa porcentagem refletia o nível de apoio militar e econômico que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia nos últimos 3 anos de guerra. Trump alegou que os Estados Unidos já gastaram 500 bilhões de dólares ajudando a Ucrânia. Zelensky contestou, dizendo que o valor real não passa de 100 bilhões e que essa ajuda foi uma doação, não um empréstimo. Quem estava falando a verdade? De acordo com o Kiel Institute for the World Economy, o valor real do apoio dos Estados Unidos está mais próximo de 119,79 bilhões de dólares, muito abaixo do valor que Trump afirmava. Mas, independentemente do número correto, a exigência de Trump foi longe demais. Zelensky recusou na hora. "Eu não posso vender o nosso Estado", declarou o presidente ucraniano. Isso obrigou Trump a refazer a proposta. O problema?
A nova versão do acordo era ainda pior para a Ucrânia. Dessa vez, os Estados Unidos exigiam controle total sobre os minerais da Ucrânia, sem oferecer nenhuma garantia de segurança militar em troca. Zelensky ficou furioso. "Eu não assinarei um acordo que 10 gerações de ucranianos terão que pagar", afirmou em uma coletiva de imprensa. As reações internacionais foram mistas. Boris Johnson, ex-primeiro-ministro britânico, apoiou o acordo, dizendo que a Ucrânia precisa do compromisso americano. Outros, no entanto, descreveram o acordo como colonialista, um jeito dos Estados Unidos dominarem a Ucrânia sem precisar invadi-la. O ponto crucial é que o acordo era extremamente vantajoso para os Estados Unidos e muito arriscado e nem um pouco vantajoso para a Ucrânia. E foi nesse momento que a Europa decidiu agir: a entrada da União Europeia na disputa. Enquanto Trump tentava forçar um acordo, os líderes europeus observavam tudo atentamente e resolveram entrar no jogo, trazendo uma nova proposta para a Ucrânia, uma que pode mudar tudo. Mas o que a Europa realmente quer em troca? Será que eles podem oferecer algo melhor do que os Estados Unidos? E o mais importante, a Ucrânia sairá vitoriosa nessa disputa ou apenas trocará um dono por outro? A preocupação na União Europeia é clara. Para assistir vídeos do Fronte Sem Censura, ameaçando cortar a ajuda militar e deixando o país vulnerável às forças russas. Mas essa não é a única inquietação na Europa. Ainda paira no ar a possibilidade de Trump retirar os Estados Unidos da OTAN, o que deixaria o continente europeu ainda mais exposto. Por isso, a Europa decidiu agir. Se os Estados Unidos estavam prestes a fechar um acordo para explorar os minerais ucranianos, a União Europeia contra-atacaria com uma proposta própria. Diferente da oferta americana, essa proposta daria à Ucrânia mais controle sobre seus recursos naturais, enquanto beneficiaria toda a Europa. Um acordo onde a Ucrânia e a Europa ganharam, ou pelo menos é isso que dizem os relatos. O acordo secreto da União Europeia. No dia 25 de fevereiro, a Politico publicou uma reportagem afirmando que a União Europeia havia feito uma oferta oficial à Ucrânia, justamente no momento em que Trump declara estar perto de fechar seu acordo. A Europa precisa de 30 minerais críticos para manter sua indústria funcionando. A Ucrânia pode fornecer 21 deles. A diferença da Europa para os Estados Unidos é que eles não estão exigindo um acordo que não seja mutuamente benéfico. Para Zelensky, essa é a oferta perfeita. Com a Europa, Zelensky teria que abrir mão de menos controle sobre os recursos ucranianos e, ao mesmo tempo, garantiria uma parceria de segurança com múltiplos países, em vez de ficar dependente apenas dos caprichos dos Estados Unidos. Parece uma escolha óbvia, certo? Mas então, a história tomou um rumo inesperado. O que a União Europeia está escondendo? No mesmo dia do anúncio do Sojourn, a Comissão Europeia negou que esse acordo exista. Sim, você leu certo. No dia 25 de fevereiro, o Kyiv Independent publicou uma entrevista com o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Rainer, que foi categórico. "Não existe nenhuma nova proposta", disse ele. Rainer explicou que a União Europeia já tem um acordo de minerais com a Ucrânia desde 2021, firmado por meio de um memorando de entendimento. Essa cooperação não se trata apenas de garantir o fornecimento de minerais para a União Europeia. Também envolve desenvolvimento local e geração de valor para os parceiros, assegurando benefícios mútuos. E mais, ele negou que a Europa estivesse competindo com os Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com uma disputa contra os Estados Unidos. Estamos simplesmente reforçando nosso compromisso de cooperação com a Ucrânia. Confuso? De um lado, temos relatos indicando que a União Europeia e os Estados Unidos estavam prestes a entrar em uma guerra comercial pelos minerais ucranianos. De outro, a própria Comissão Europeia nega que esse embate esteja acontecendo. O que está acontecendo de verdade? Na madrugada do dia 26 de fevereiro, a Ucrânia anunciou que havia chegado a um acordo com os Estados Unidos sobre os minerais críticos. O novo acordo parecia ser muito mais favorável à Ucrânia do que a versão original apresentada por Trump. Segundo a Sky News, o pedido inicial dos Estados Unidos, por 500 bilhões de dólares,
em participação nos lucros, foi retirado do contrato. Isso representaria uma grande derrota para Trump, mas Trump não aceita perder. Antes que você pense que Zelensky sairia vitorioso, havia um detalhe preocupante. O novo acordo americano não inclui garantias de segurança para a Ucrânia. Ou seja, se um cessar-fogo fosse negociado e a Rússia atacasse novamente no futuro, os Estados Unidos não seriam obrigados a intervir. Para a Ucrânia, essa é uma falha grave no acordo. Zelensky sabe que, sem garantias de segurança, seu país corre o risco de ser atacado novamente quando começar a se reconstruir. Zelensky teria que confiar que os Estados Unidos saber sobre a batalha mais mortal da Ucrânia, nem que seja apenas para garantir que a extração de minérios e o dinheiro gerado pelos minerais continue fluindo para os cofres americanos. Mas, como vimos recentemente, o fechamento do novo acordo mais favorável à Ucrânia não aconteceu. Mas por que esses minerais são tão importantes? O que há no subsolo ucraniano que fez Estados Unidos e Europa quase entrarem em uma guerra de negociações? A resposta está nos 21 minerais que a Ucrânia possui e que a União Europeia considera críticos para sua economia. E o que torna esses minerais tão valiosos? Precisamos explorar os recursos escondidos sob o solo ucraniano e o impacto que eles podem ter no futuro do mundo. O tesouro escondido da Ucrânia. Por que o mundo quer seus minerais? O que há no solo ucraniano que está fazendo Estados Unidos, União Europeia e Rússia disputarem cada centímetro de seu território? Simples: dinheiro, poder e domínio tecnológico. De acordo com o Centro Regional de Informação da ONU para a Europa Ocidental, a Ucrânia abriga 5% das reservas globais de minerais críticos. Estamos falando de lítio, grafite, nióbio, cobalto e outros elementos essenciais para as economias do século XXI. Para colocar isso em perspectiva, a Ucrânia cobre apenas 0,4% da superfície terrestre do planeta, mas contém uma das maiores concentrações de recursos estratégicos do mundo. A Ucrânia é um baú do tesouro esperando para ser destravado. Lítio, o ouro branco do século XXI. Entre todos os minerais ucranianos, o mais cobiçado é o lítio. O lítio é o coração da era digital. Ele está presente em baterias de smartphones, laptops, veículos elétricos e até em armamentos modernos. E a Ucrânia tem muito dele. Segundo a Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, o país possui cerca de 500 mil toneladas de lítio. Mas há um problema. As minas estão em áreas de guerra. Duas das maiores jazidas de lítio ucranianas, Shevchenkivsky, em Donetsk, e Krutobalka, em Zaporizhzhia, estão no meio da zona de conflito. Coincidência? Nem um pouco. Ou vocês acham mesmo que Putin invadiu a Ucrânia para desnazificar o país, para proteger os russo-étnicos ou para manter a OTAN longe de suas fronteiras? Se Putin realmente quisesse a OTAN longe, teria feito algo quando a Finlândia entrou para a aliança. Enquanto Putin fala sobre manter a OTAN longe de suas fronteiras, seus exércitos avançam diretamente para as áreas mais ricas em minerais. O verdadeiro objetivo? Controlar a economia ucraniana antes mesmo do fim da guerra. Putin passou todo o ano de 2024 e o início de 2025 intensificando ataques em Donetsk, uma das regiões mais ricas em minerais críticos. E se a Rússia conseguir anexar permanentemente essa área através de um acordo de paz com Trump, Moscou garante um suprimento estável de lítio sem precisar de concessões internacionais. E não é só o lítio. Neste exato momento, a Rússia controla 40% dos minerais metálicos da Ucrânia, 63% das minas de carvão do país e metade das reservas de césio, tântalo e manganês. De acordo com a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko, os recursos minerários atualmente ocupados pelos russos valem aproximadamente 350 bilhões de dólares. Isso não é apenas uma guerra por território, isso é uma guerra econômica. Por que esses minerais são tão importantes? Mesmo antes da invasão russa, a Ucrânia já era uma potência na exportação de minerais estratégicos. Os minerais representavam 6,1% do PIB ucraniano. Eram responsáveis por 30% das exportações do país. Mas a briga não se resume ao lítio. A Ucrânia também fornecia
7% do titânio mundial usado na fabricação de aviões e usinas nucleares, 20% do grafite global, essencial para veículos elétricos e energia nuclear. Agora, vamos colocar isso em perspectiva. O lítio, por exemplo, está se tornando cada vez mais valioso. O preço médio por tonelada era de 10,452 milhões de dólares e 30 centavos em fevereiro de 2025. Multiplique isso pelas 500 mil toneladas da Ucrânia e você chega a 5,222 bilhões de dólares. Mas esse é um valor conservador. E com a demanda por veículos elétricos e energia renovável aumentando exponencialmente, os preços podem subir ainda mais. A ONU prevê que a demanda por cobre aumentará 40% nas próximas décadas. Lítio crescerá 90% no mesmo período. Embora o lucro futuro com os minerais da Ucrânia seja uma possível motivação, esse talvez não seja o principal motivo de Trump querer tanto esses recursos. Há outra força em jogo: China. Atualmente, a China é uma das potências dominantes quando se trata de refino de minerais críticos. O The Guardian aponta que Pequim lida com o refino de cerca de 35% do níquel mundial e até 70% do lítio e cobalto, além de ser a maior jogadora no que diz respeito aos elementos terras raras. Em 2024, a China controlava quase metade do fornecimento global, além de processar 90% do refino desses materiais valiosos. Agora, vamos pensar no que Trump tem feito com a China desde que assumiu o cargo. Ele iniciou uma guerra comercial com a China utilizando tarifas. Em fevereiro de 2024, as tarifas de 10% sobre todas as importações chinesas entraram em vigor. Além disso, Trump anunciou que aplicaria uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio, afetando diretamente os metais chineses. A resposta de Pequim foi imediata. Implementou tarifas sobre os Estados Unidos, incluindo 15% de imposto sobre gás natural liquefeito e carvão, além de tarifas sobre carros e equipamentos agrícolas dos Estados Unidos. E mais, em dezembro de 2024, a China impôs uma proibição sobre a exportação de minerais raros para os Estados Unidos, exacerbando ainda mais a batalha comercial e tornando-se um sério obstáculo para o abastecimento de minerais críticos essenciais para a tecnologia e defesa dos Estados Unidos. Com a China controlando grande parte desse setor, os Estados Unidos precisavam desesperadamente encontrar alternativas para garantir um fornecimento contínuo desses recursos. É aí que entra a Ucrânia e o acordo de Trump com o país. Este acordo com a Ucrânia é a chave para os Estados Unidos se livrarem da dependência da China nos minerais críticos, como o galho, um recurso fundamental para tecnologias de defesa modernas, onde a Ucrânia é o quinto maior produtor mundial. Além disso, Trump tem se mostrado bastante atento ao relacionamento estreito entre Putin e Xi Jinping. A crescente influência de Pequim no cenário global é algo que precisa ser combatido. Na visão de Trump, ao garantir os recursos minerais da Ucrânia, ele envia uma mensagem para a China: o mundo não precisa de vocês tanto quanto vocês pensam. Enquanto isso, Zelensky está ciente do valor estratégico desses acordos, pois ajudam a reaquecer a economia ucraniana. E ainda que esses acordos não incluam garantias de segurança, o valor estratégico dos minerais faz com que a Ucrânia se torne cada vez mais importante para o Ocidente. Cada acordo com os Estados Unidos e a União Europeia fortalece a posição da Ucrânia em um momento crítico, especialmente com a China cortando o Ocidente desses recursos. Zelensky, portanto, pode estar realizando um movimento estratégico crucial, usando os acordos minerais para garantir apoio do Ocidente, mesmo que a segurança não seja explicitamente garantida. O acordo com a União Europeia em 2020 EUIM, seguido pelos desenvolvimentos mais recentes com os Estados Unidos, fortalecendo os laços da Ucrânia com a Europa, enquanto Zelensky tenta reacender a relação com os Estados Unidos em um momento de possível esfriamento devido ao apoio inicial de Trump a Putin. Por fim, esses acordos podem resultar em uma resposta direta dos Estados Unidos e da União Europeia se Putin tentar reivindicar os recursos minerais da Ucrânia,
especialmente nas áreas sob controle russo. O que você acha desses acordos? Eles podem impactar diretamente a guerra? Zelensky usou essas negociações para ganhar a confiança dos Estados Unidos em um momento de incerteza? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que clique no botão de gostei. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. E se você deseja saber sobre a nova arma poderosa que a Alemanha está enviando para a Ucrânia e que está aterrorizando os soldados russos, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço.